O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos neste primeiro domingo da Quaresma e, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, a Quaresma é esse grande retiro espiritual que a Igreja realiza, que ela propõe para todos os seus membros, porque Cristo é a cabeça da Igreja e nós membros da Igreja, membros desse corpo místico da Igreja. Tanto ela que é continuadora da missão de Cristo, mãe e mestra, nos propõe todos os anos esse retiro espiritual. Para quê? Para atualizarmos os nossos bons propósitos, para renovarmos os nossos bons propósitos, o nosso ânimo, para inclusive não cairmos no desleixo. O ser humano, ele começa a fazer alguma coisa, depois de um tempo cai na rotina, depois que cai na rotina vai esfriando, quando der fé você para de fazer. Então a Igreja, que é sábia, todos os anos nos propõe esse retiro espiritual chamado Quaresma, para que nós não caiamos no desânimo, para que nós nos exercitemos na fé, renovemos nossos bons propósitos e a nossa caminhada. Então, dentro desse grande retiro espiritual, nós compreendemos que estes 40 dias, dentro da cultura judaica, eles significam um tempo pleno. E aqui, no contexto do Evangelho, é o tempo pleno no qual o Cristo se revela e as promessas de Deus finalmente estão se concretizando na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo, esse tempo pleno, aonde o Cristo já começa a implantar o seu reino. Um reino que começa aqui, que se desenvolve dentro da Igreja, mas que é para além dos nossos tempos, ou seja, que é para uma plenitude que ainda nos aguarda. Estamos a caminho. Lembramos ainda que o povo de Deus, o antigo Israel, passou 40 anos caminhando pelo deserto. E por que ele passou 40 anos vagando pelo deserto? Porque quando chegou diante da terra prometida, não teve coragem de tomar posse da promessa, não teve coragem de entrar na terra prometida. Então eles acabam tendo que vagar pelo deserto para amadurecer. Tem que vagar para o deserto para preparar-se para finalmente tomar posse dessa terra de Canaã, onde corre leite e mel. Foi um período de purificação da mentalidade. Foram 40 anos para purificar a mentalidade medrosa, sem iniciativa, e que não confiava em Deus e que não quis colaborar com a sua graça e nem fazer a sua parte entrando na terra prometida. Portanto, nós vemos dentro deste fato bíblico
os 40 anos que simbolizam hoje para nós esse tempo da Quaresma para o nosso amadurecimento, para a nossa preparação para viver um constante processo de conversão, visando a nova terra prometida, que é a vida eterna com Deus. Um período que compreende não só o tempo quaresmal, mas o tempo quaresmal nos ajuda a tomar consciência de que a vida inteira é uma purificação da nossa mentalidade mundana para vivermos uma nova mentalidade em Deus. E observamos ainda, nesses 40 dias, nesse sentido quaresmal, recordamos de Moisés, que ficou 40 dias e 40 noites no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Ou seja, um tempo de retiro com Deus, um tempo de receber a orientação de Deus, porque o que são os mandamentos? Uma orientação para o povo de Deus. Então precisa brotar em nós, nesse tempo quaresmal, esse desejo de nos deixarmos orientar. E é resgatando toda essa história da salvação que Jesus também passa 40 dias e 40 noites no deserto, para mostrar que agora ele inaugura a nova humanidade, o novo povo de Deus, o novo Israel, que se deixa conduzir, que escuta o Pai, que se abre à ação do Espírito. E Ele é o primeiro que faz isso por todos nós. Ele que é cabeça da igreja e nós que somos o seu corpo místico. Tanto Ele nos ensina que Ele é o novo Israel e está inaugurando uma nova etapa para a história da humanidade, nos ensinando a ser também esse novo Israel, a igreja, aprendendo a dar espaço para Deus, aprendendo a escutar a Deus, aprendendo a obedecer a Deus, porque o antigo Israel, infelizmente, não deu espaço, não escutou, não obedeceu. Então ele vai para o deserto também de uma maneira pedagógica para nos ensinar a lutar, a resistir, a fazer renúncias, a ter uma vida de oração. Já que estamos falando tanto de deserto, hoje nós compreendemos que este deserto ele implica num recolhimento interior. Ele implica no silenciar, no sair do barulho. Esse deserto nos pede que aprendamos a sair do ativismo, do corre-corre do dia a dia, das telas de celular, de computador e de televisão, que tomam tanto o nosso tempo, a nossa mente, e às vezes nós não paramos para silenciar. Portanto, fazer o deserto hoje para amadurecer, para preparar-se, para purificar a mentalidade, para dar espaço para Deus, para escutá-lo e por isso obedecê-lo. Fazer o deserto hoje é ter esses tempos de silêncio, de recolhimento, de meditação da palavra, de meditação dos ensinamentos de Deus, dos seus mandamentos, ou ainda poderíamos dizer um tempo de recolhimento no sentido de sairmos do barulho. Para quê? Para ter um encontro consigo mesmo. Quando eu silencio, eu começo a ter um encontro comigo mesmo. E é por isso que muita gente não suporta o silêncio.
porque muitas vezes tem medo de encontrar-se consigo mesmo, de constatar nesse encontro consigo mesmo seus limites, suas falhas, seus defeitos, seus medos, seus traumas, seus erros. Muitas vezes eu não quero repensar, eu não quero mudar, então o deserto, o silêncio, a meditação, a oração vai me levar a me confrontar comigo mesmo. Os meus relacionamentos como estão. Ou seja, o deserto me leva a eu trabalhar em mim aquilo que não está bem, que precisa ser amadurecido. A encontrar-se com as preocupações. Por isso, muitas pessoas se refugiam no barulho, no ativismo. Muitas pessoas têm dificuldade de silenciar e de ter uma vida de oração, deserto, porque não conseguem fazer esse encontro consigo mesmos. Têm medo de trabalhar-se ou não querem trabalhar-se. Não querem repensar. E um amadurecimento da fé, um amadurecimento espiritual, um amadurecimento humano só acontece através desse recolhimento, dessa autoanálise que nós fazemos sobre a condução do Espírito Santo e orientação da doutrina da Igreja, do conteúdo da fé. Admitir os seus limites é o primeiro passo para que eu possa superar os limites com Deus. Se eu não admito, eu não consigo trabalhar os limites. Ou seja, uma linguagem comparativa. Para que o médico trate a doença, eu preciso saber qual é a doença que eu tenho. Ele precisa saber disso para poder receitar os remédios. Então, silenciar-se é, nesse sentido, uma maneira de ir diagnosticando as doenças espirituais que nós temos, para, a partir daí, enxergando isto, deixar Deus operar no meu processo de conversão. E, claro, nunca sem a minha colaboração. A minha colaboração é essencial e indispensável. Porque Deus respeita a minha liberdade. Eu preciso dar o meu consentimento, o meu sim. Eu preciso fazer a minha parte. Mas também o deserto é um encontro com Deus. Nós vemos que Jesus, ele faz esse movimento de retirar-se já na ação do Espírito Santo, que é Deus com ele, para estar em intimidade com o Pai. É um encontro com Deus. Portanto, o encontro com Deus, nós poderíamos dizer, para nós, é ter uma vida de oração, que é intensificada na quaresma, mas não pode ser só no período da quaresma, que é uma das práticas da quaresma. Portanto, ter uma vida de oração para encontrar-se com Deus, mas não uma oração mecânica, ritualista, que eu cumpro um monte de preceito, mas no final das contas eu não me encontrei com Deus, eu não falei com Deus, eu só cumpri preceito, eu só cumpri norma, eu só repeti fórmulas, mas não rezei, não conversei com Deus. Ou às vezes repeti fórmulas de uma maneira, um pensamento mágico. Eu vou rezar isso aqui para ver se dá esse resultado aqui. Senhor, eu te ofereço 1000 Ave Marias
para ver se o Senhor me concede esse resultado aqui. Ou então, Senhor, eu vou rezar a quaresma, vou fazer uma consagração para ver se acontece esse resultado na minha vida. Quer dizer, oração não é para isso. Isso é um tipo de oração, além de que fica trocando coisas com Deus, ela ainda é supersticiosa, porque você atribui um poder mágico, porque eu cumpri aquele preceito, então alguma coisa automaticamente vai ter que acontecer. Não é assim. O encontro com Deus na oração, eu tenho que cultivar uma intimidade, uma amizade, uma proximidade. Na verdade, a oração é uma abertura para Deus, porque quando eu tenho no deserto o tempo de oração, eu abro meu coração para Deus me inspirar, eu abro meu coração para Deus me conduzir. Portanto, a oração é abrir-se para Deus, é um esvaziar-se de mim mesmo para deixar Deus agir em mim. E aí a gente percebe que um monte de católico não está rezando como deve rezar, porque encara a oração apenas como um cumprimento de preceito, um cumprimento de horários, um cumprimento de ritos e ritualismos, quando a oração é mais profunda do que isso, e a oração de fato só vai fazer efeito na minha vida, e a quaresma precisa me ajudar a aprender a isto, quando eu encaro a oração como uma abertura para Deus, como um colocar-se na sintonia dele, como um abrir o coração para ele, como uma amizade que eu cultivo com ele, como uma comunhão, entrar em comunhão com ele, para que ele me inspire a graça, para que ele possa vir em meu auxílio e me conduzir através da abertura da oração. E para isso eu tenho que ter um coração humilde, um desejo de escutar, de obedecer, de dar espaço para Deus. Portanto, a quaresma lembra isso. E Jesus vai para o deserto para também nos lembrar disso. O deserto ainda, meu irmão, minha irmã, nesse tempo quaresmal, nos lembra que é tempo de encontro com o demônio. Credo, Frei. Sabe por quê? É tempo de encontro com o demônio, fazer o deserto, porque nós vamos ao silenciar, nós vamos nos deparar com as nossas tentações. Nós vamos nos deparar, inclusive, com os pecados capitais, que são pecados cabeça, que geram outros pecados. E o demônio, mistério da iniquidade, ele existe e quer nos desviar da vontade de Deus através das tentações para cair em pecado. Portanto, conhecer as tentações que eu sofro, conhecer como funciona o pecado capital para me fazer cair, me ajuda, com a graça de Deus, a vencer, a superar, a não cair em tentação. Por isso, ir para o deserto, no tempo da quaresma, no silêncio e na oração, faz com que eu me depare com as tentações. Faz com que eu enxergue o orgulho e aprenda a combater o orgulho com a humildade. Faz com que eu enxergue a avareza e aprenda a combater a avareza com a partilha, com a solidariedade, com o desapego. Me faz também enxergar a inveja, que também está ligada ao ciúme, e faz com que eu aprenda a valorizar o irmão, ao invés de ter inveja e ciúme do irmão. Me ajuda a enxergar a preguiça, e faz com que eu combata a preguiça para sair de todo o comodismo. Me faz enxergar a gula, e faz com que eu aprenda a moderar os meus instintos e a não endeusar, não buscar satisfação
nos prazeres do mundo, da mesma maneira me faz moderar a luxúria, que são os pecados e desordens sexuais, me faz também ter limite, aprender a respeitar a minha dignidade de filho e filha de Deus e a dignidade das outras pessoas. Também me ajuda a enxergar o pecado da ira e me faz aprender a combater a ira com a mansidão, com a paciência, com a tolerância, vencer a ira. Portanto, ir para o deserto nos ajuda a amadurecer na fé, enxergando tudo isto. É um combate. Claro que no centro está Deus, escutando as suas orientações, buscando a Ele e, na medida do possível, também fazendo as renúncias necessárias. Portanto, a nossa fé, a vivência da nossa fé, ela é um contínuo processo de conversão. E o tempo quaresmal nos lembra disso. E daí, novamente, o convite que é renovado: convertei-vos e crede no Evangelho. E as práticas quaresmais vão nos ajudar para nos trabalharmos, para fazermos esse deserto. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vivamos bem esse tempo quaresmal e procuremos amadurecer a vivência da nossa fé, a nossa intimidade com Deus, a partir desse encontro consigo, com Deus e com as tentações, e contando com o auxílio, a graça de Deus, possamos crescer, possamos superar, possamos fazer esse processo contínuo de conversão, que não se esgota apenas com as práticas quaresmais, mas que leva uma vida inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.